Olá, querido, graça e paz. Estamos aqui com mais um vídeo do canal João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! E aí, você está pronto para mais uma palavra vinda de Deus para nós? Amém? Alguns dias eu tenho, pensado, meditado sobre essa palavra que o Senhor me deu hoje, né? Na verdade, hoje não, faz alguns dias, que eu tenho meditado sobre esse tema. E o tema de hoje é o novo nascimento, o início de um relacionamento profundo com Deus. Sabe que nós não podemos ter um relacionamento profundo com Deus se nós não nascermos de novo. Jesus falou isso, que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, para receber a vida eterna, para sermos filhos de Deus, para termos comunhão com o nosso Pai. Você sabe que antes de o homem pecar, o homem e a mulher pecarem contra o Senhor, eles tinham um relacionamento pleno com Deus. Você já parou para pensar que o homem, antes de pecar, ele tinha um relacionamento pleno, profundo com Deus, sem nenhum impedimento? O pecado ainda não existia para impedir esse relacionamento entre o homem e Deus, Mas com o pecado, aconteceu isso, O homem foi impedido de ter relacionamento com Deus. Amém? Então você sabe muito bem disso, queridos. E foi necessário, que Jesus viesse, para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus. E como é que nós temos comunhão com Deus hoje? Através do Espírito Santo. E para que nós tenhamos o Espírito Santo, é necessário nós sabermos que é preciso nascer de novo. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento, querido, é o início de um relacionamento profundo com Deus. Nascer de novo é o primeiro passo para termos relacionamento com o Senhor na vida diária. Quando nascemos de novo, a vida Zoe, que é a vida de Deus, ou seja, a nossa natureza é mudada quando nós nascemos de novo. Jesus explicou certa vez, a uma pessoa sobre isso. Não é que você vai voltar do ventre da sua mãe. Não, é o coração que é mudado, O nosso coração é regenerado, É posto um coração novo, como diz a profecia, É tirado o coração, um coração que não conhece a Deus, um coração que não ouve a voz de Deus, para ser colocado um coração, segundo o coração de Deus, um coração que é capaz de ouvir a voz de Deus, de obedecê-lo, Então, a vida Zoe do Senhor passa a habitar dentro de nós quando nós nascemos de novo, que é por meio do Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito Santo nos convence, querido, da justiça, do pecado e do juízo, E hoje eu vou falar algumas passagens do livro de Atos, Que é no livro de Atos que surge a história da igreja cristã, Nesse período, a palavra de Deus se multiplicou e cresceu, chegando também ao povo que não pertencia à religião judaica. É isso que o livro de Atos trata também, dos atos dos apóstolos, Momentos em que os apóstolos pregaram, espalharam a palavra. Também fala, das perseguições que eles sofreram, dos mártires. Amém. E houve, conversões nesse período, muitas conversões, E o novo nascimento, querido, não é você mudar de religião, é você mudar de natureza. Guarde essa frase. Eu ouvi ela de um pastor e eu guardei para mim. No novo nascimento não é você mudar de religião, é você mudar de natureza. Sair a natureza pecaminosa, para que a natureza de Deus, o caráter de Deus seja formado, fixado em nós. Isso é nascer de novo. Amém? Então, nós vamos ver alguns exemplos, de Felipe e o etíope, Etíope era um homem que vivia na Etiópia, uma região onde havia muitos negros africanos,
né? Então aqui nós vamos ver em Atos, né? Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. Eu vou narrar o contexto dessa história para você. Felipe era um dos discípulos, né? Ele era um evangelista. E certa vez o Senhor falou com ele para ele ir até Gaza, aonde ficava esse homem, esse etíope. Ele estava a caminho de Jerusalém, né? Uma cidade deserta. E Felipe, né, foi levado até lá. E lá ele encontrou esse homem lendo o livro de Isaías. Veja só, querido, um africano que não conhecia Deus, lendo um manuscrito da Bíblia, né? Porque você sabe que a Bíblia naquela época não é como nós temos hoje, prontinha. Era feita manuscritos, né? E ele estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Veja só, querido, essa passagem fala do sofrimento que Jesus haveria de sofrer muito tempo depois, né? E daí Felipe chega para ele e diz: entendes o que está lendo? E ele diz: como vou entender se ninguém me explicar? E aí Felipe começa a explicar para ele, evangelizar, falar de Jesus. E ele começa a receber aquela palavra, querido, porque você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele começa a receber, começa a gerar fé no seu coração. E nós vemos aí, querido, a intenção de Deus, né? Que é levar a palavra a todos os povos, né? E Deus, ele queria ir além dos judeus. Ele quer alcançar todos os povos, né? Quer se fazer conhecido. Amém. E aí, Felipe, no final dessa história, eu creio que você já conheça, esse etíope diz: o que me impede de ser batizado, né? Ele já creu, ele creu na palavra, ele nasceu de novo, querido. Nascer de novo é você receber Jesus, é você crer em Jesus, é você aceitar o sacrifício dele. E esse etíope estava lendo a palavra, gerando fé, vendo lá, né, que Jesus foi morto como um cordeiro mudo, né, foi para o matadouro, não abriu a boca. E Felipe explicando para ele aquela passagem de quem se tratava de Jesus. E no final ele é batizado nas águas, né? Você sabe muito bem. O batismo nas águas é uma representação, querido, da nossa confissão de fé pública. Pelo batismo, você está confessando publicamente também, né? Além de confessar Jesus diante dos homens, o batismo também é importante para que a sua confissão seja pública diante de todos, que você agora é uma nova criatura, né? 2 Coríntios 5,17 diz, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura com ele. As coisas velhas já passaram, eis que se fez novo. Ou seja, a criatura pecaminosa, aquele que foi corrompido pelo pecado, por meio do novo nascimento, ele se torna uma nova criatura, filho de Deus, né? Filho de Deus, o coração regenerado, um coração que consegue ter relacionamento com Deus, porque você sabe que nós nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo. Isso é por meio da fé, a fé em Cristo, né? A palavra de Deus diz que é impossível se achegar a Deus sem fé. Sem fé é impossível se achegar a Deus. Amém? Então, para nascermos de novo, precisamos crer de todo o coração no que Cristo fez por nós e confessá-lo com a nossa boca, né? O etíope disse, Felipe perguntou para ele: é lícito eu te batizar? Você crê de todo o coração? E ele disse: sim, né? Ele disse: eu creio de todo o coração. Em Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 10, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! O que isso quer dizer, querido? Que você precisa confessar a Jesus. Você precisa confessá-lo diante dos homens com o seu coração. Crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Amém? Para que você seja salvo, porque não há salvação em nenhum outro, senão por meio de Jesus. Veja só esse africano que nunca tinha ouvido falar de Deus, não sabia quem era Deus, estava de repente, né,
lendo a palavra, crendo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem dúvidas a respeito de Deus, comece a ler a palavra, comece a buscar a Deus e você vai conhecê-lo e você vai ter uma experiência profunda com Jesus. Amém? E através dessa experiência profunda, eu creio que você vai chegar à revelação de que é necessário nascer de novo. Amém? Outro exemplo de conversão é do centurião Cornélio, né? Que era um oficial romano, veja só. Deus querendo alcançar também os romanos. Os romanos foram quem crucificaram Jesus, querido. Mas Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos, né? Você sabe muito bem que através dos judeus, os romanos foram quem crucificaram Jesus, né? Quem fizeram Jesus sofrer todas aquelas coisas. Mas nós sabemos que os judeus também tiveram participação, porque foram eles que entregaram a Jesus aos romanos, que dominavam naquela época, né? E então, essa história, né, do centurião Cornélio está em Atos 10, capítulo 10, do versículo 1 ao 48, eu vou narrar o contexto para você. Cornélio, como eu já disse, ele era um oficial romano, né, alguém importante na sociedade romana, né? E certa vez, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Veja só, os romanos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, querido. Mas esse Cornélio, ele cria em Deus, ele acreditava em Deus. A Bíblia diz que ele fazia esmolas, ele tinha uma vida temente a Deus, uma vida de oração. Mas, querido, isso não é o bastante. Não é o bastante você temer a Deus, não é o bastante você ter uma vida de oração, não é o bastante você ser religioso, crer em Deus. É necessário nascer de novo, é necessário receber o Espírito Santo. E eu vou resumir um pouco essa história para você, né? E certa vez ele estava orando, né? 12 horas da tarde, a hora nona, como os judeus chamam. E Cornélio estava orando e apareceu um anjo para ele, falando, né, que Deus tinha ouvido o seu clamor, as suas orações, e que estava mandando um homem de Deus para a casa dele, que era Pedro, né? Simão Pedro. Né? Nisso, Deus já estava falando com Simão Pedro, tratando um sonho que ele teve, né? E esse sonho ele entendeu, né, que era para ir na casa de Cornélio. Eu vou resumir um pouco, senão o vídeo fica muito longo, mas você pode ler essa história, né? Pedro, ele teve esse sonho para que Deus revelasse para ele: olha, Pedro, a minha palavra tem que ser conhecida pelos gentios, por todos, não somente para os judeus, mas para todos aqueles que quiserem receber. E Pedro, através desse sonho, ele entendeu que tinha que ir na casa desse centurião. E aos judeus não era permitido entrar numa casa do incircunciso, né? Porque o incircunciso, para eles, não tinha aliança com Deus. Mas Pedro rompeu a barreira da religião e obedeceu a Deus. Amém, querido? A religião não pode nos fazer ter comunhão com Deus. A única coisa que pode nos fazer ter um relacionamento profundo é por meio do relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o único caminho, não é coisa, é o caminho para se ter relacionamento. E aí Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio tinha convidado seus parentes, as pessoas mais íntimas do seu convívio. E ali Pedro começa a pregar a palavra. Veja só, querido. Como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é necessário que antes de nascermos de novo, nós conheçamos a palavra, cremos nela. Então, isso acontece. Então, no momento que Pedro estava lá pregando a palavra, falando de Jesus, né, que tinham crucificado, que ele era o Messias, e falando todas essas coisas, eles creram, querido. E veja só o que o Espírito Santo, que Deus fez, e Pedro ficou maravilhado. Aquelas pessoas, ouvindo a palavra de Deus, começaram a falar em outras línguas. Aleluia! Falar em outras línguas é um dom do Espírito Santo, é uma evidência que eles receberam o Espírito Santo, que eles nasceram de novo. E Cornélio e os outros começaram a falar, né? Começaram a falar em outras línguas. E Pedro, ele disse: nossa, né, Deus se manifestando aos gentios.
né? Aqui no versículo 18, diz bem assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Aleluia, glória a Deus. Quem são os gentios? Os gentios é aquelas pessoas que não eram judeus, como eu e você, por exemplo. A palavra está te alcançando, o que impede de você também nascer de novo, ser batizado no Espírito Santo. Amém? Então, querido, esse é mais um exemplo, né, do que Deus pode fazer. Né, no final dessa passagem, né, Pedro batiza essas pessoas, batiza nas águas, que receberam o Espírito Santo. O batismo é uma simbologia, como eu já disse, para reconhecermos publicamente, né, o que Jesus fez por nós. Então, o batismo nas águas é isso, é representando, né, que nós agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, que nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, né, está à destra de Deus Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, querido, para terminar, eu quero falar com você sobre a história de Saulo. Saulo, que era Paulo. Então, essa conversão de Paulo, né? Paulo era cidadão romano, mas ele era de nascimento judeu, né? Os seus pais eram judeus, então ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. Mas Paulo, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, né? Querido, e ele estava fora do plano de Deus, né? Paulo não conhecia a Deus, ele ainda não tinha tido um relacionamento profundo, um encontro com Jesus. E certa vez ele estava indo para Jerusalém, né, para matar cristãos, para fazer aquilo que ele estava fazendo, né, que os romanos faziam. E aí ele teve um encontro com Jesus, né, em Samaria, se eu não me engano. E Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, quem persegue os filhos de Deus, está perseguindo a Deus, né? Então eu quero que você entenda, eu vou resumir essa história, querido, né? Saulo, que é Paulo, ele só pôde provar de Deus a partir do momento que ele nasceu de novo, que ele teve um relacionamento com Deus, né? Saulo, ele pôde provar de Deus, reconhecer quem é Deus, a soberania de Deus, quando ele se expôs, né? Quando ele se expôs à luz, né? À luz do conhecimento de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele. E é interessante que a partir do momento, né, que Paulo conheceu a Jesus, ele conheceu o seu propósito, né? O novo nascimento é um encontro com Jesus. E quando nos reconhecemos, é quando nós reconhecemos o seu senhorio na nossa vida. Reconhecemos quem ele é para nós. Então, Saulo, naquele momento, reconheceu quem era Jesus, que era o Senhor dos Senhores, o único Deus. Um Saulo que tinha, né, as crenças romanas, politeístas. Paulo teve um encontro, né? Como diz aqui, como eu já disse, e sua vida foi transformada. Então, o novo nascimento, ele proporciona essa transformação de vida. Mas o seu coração não é transformado, ele é regenerado. Você recebe um novo coração. E a partir desse novo coração, que eu estou dizendo espiritualmente, querido, amém? Não é que vão tirar o seu coração e colocar outro fisicamente. Eu estou dizendo no espiritual, né? Porque é por fé, querido. Nós precisamos crer, né? Quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos manifestar o caráter de Deus, que é bondade e amor. Amém? A conversão de Paulo, ele foi o primeiro passo para ele descobrir, né, aquilo que o Senhor tinha para ele, né? O que o Senhor tinha para ele. E qual o propósito de Paulo? Se ele não tivesse tido um encontro com Jesus, ele jamais saberia. Amém? Então, em Atos 9, né, nós vamos ver aqui qual foi o propósito que Deus deu para ele, né? Disse-lhe, porém, o Senhor disse a Ananias, para que Ananias fosse a Saulo, né?
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Sabe, queridos, Deus, o que eu quero dizer com isso, com essa história de Saulo, né? Alguém que não conhecia a palavra, alguém que martirizava a igreja de Deus, os cristãos, que perseguia. Sabe, querido, mas ele estava cego pela sua ignorância. Satanás tinha cegado o seu entendimento e ele não conhecia a Deus, por isso que ele fazia essas coisas. Muitas vezes nós estamos assim, vivendo uma vida alienada, uma vida fora do propósito de Deus, cegos, né, pelo entendimento, né, não querendo ter verdadeiramente uma comunhão com Deus, cegos pelo pecado, né? Mas, querido, quando você conhece a palavra, quando você conhece o Senhor Jesus, é impossível que você não queira viver os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Então, Deus quer usar você, querido. E com essa história, é isso que eu quero dizer e terminar esse vídeo. Deus quer usar você. Deus quer te fazer um vaso escolhido. Deus quer ter relacionamento com você. Ele quer restaurar o relacionamento com com a sua criatura, torná-los filhos. Então, querido, o que eu quero dizer para você com o vídeo de hoje: busque a palavra, busque ao Senhor, se entregue a Ele, busque ter um relacionamento profundo com Ele. Amém. Então é isso, querido, que você seja abençoado na prática dessa palavra. Sabe, eu preparei essa palavra com todo carinho, né? E eu sei que essa palavra é poderosa porque ela vem de Deus, é a palavra de Deus. E eu tento passar para as pessoas aquilo que está na palavra, a verdade da palavra. Amém. Esse é o meu prazer. Foi para isso que Deus nos chamou, para fazermos a vontade dele, para obedecermos a ele. Amém. Então eu quero agradecer você que assistiu até o final. Quero pedir para você curtir esse vídeo. Por quê, querido? Eu quero que você curta, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilha também com pessoas que você queira que ouçam essa palavra, para que esse vídeo alcance. Não é para que eu seja glorificada, mas para que Deus seja glorificado, para que essa palavra chegue a outras pessoas. Amém? Então, compartilha esse vídeo, né? Comenta alguma coisa que você gostou, se você tem alguma dúvida. E se você quer aceitar o Senhor Jesus, se você quer receber o novo nascimento, querido, diz aí nos comentários, né? Eu aceito o Senhor Jesus e eu vou orar por você. E você pode aceitar o Senhor Jesus e repetir assim: Pai, de hoje em diante eu quero ter um relacionamento contigo. De hoje em diante eu quero me tornar aquilo que o Senhor designou para mim. Eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo, né, a tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo o teu sacrifício. Eu creio que tu és o Filho de Deus e que veio ao mundo, né, para restaurar a minha comunhão com o Senhor. Amém? Então faz essa oração. Se você não quiser comentar aí no vídeo, não tem problema. Faça a sua oração e receba o Senhor Jesus, receba o Espírito Santo. Amém? Então é isso, queridos. Então até a próxima vez, amém? Segunda-feira eu creio que terá outro vídeo, outra palavra, amém? Se Deus assim permitir. Fica na paz do Senhor Jesus.